E agora tem um ponto interessante que nós conseguimos ver no relatório da Polícia Federal. Por que Tácitos, o nome desta operação? Porque existe um remetente que enviou e-mails misteriosos para a polícia Para mim também. para o Vinícius Gritzbach, se identificando Tácitos. Inclusive, esse documento da Polícia Federal, que nós tivemos acesso, ele traz que o Tácitos, né, uma pessoa identificada com esse vulgo, ela já ameaçava o Vinícius Gritzbach antes da morte. Por que ele era ameaçado? Porque ele teria passado na delação o endereço de casas-cofres do PCC. Quem é Tácitos? Desde o ataque contra a vida de Vinícius Gritzbach, no dia 8 de novembro do ano passado, uma verdadeira odisseia foi travada para descobrir quem ordenou o crime. Muitos nomes foram revelados, mas, recentemente, um deles vem chamando muito a atenção. Surgiu, nesse caso, uma pessoa afirmando que sabia de tudo o que aconteceria a Gritzbach. E esse indivíduo agora está enviando vários e-mails provocativos à própria polícia e à mídia. Ele se identifica como Tácitos, mas qual será a sua real identidade? É o que vamos tentar desvendar agora, aqui no Biografia do Crime. Possível inspiração para Tácito. Tácito foi um historiador, orador e político romano. Considerado um dos maiores historiadores da antiguidade, sempre foi muito ligado à política. Ocupou os cargos de questor, prestor, cônsul e pré-cônsul da Ásia. Esse é um breve resumo sobre a história de um personagem histórico que pode ter servido como inspiração para Tácito, o agente anônimo que está abalando as estruturas do caso Gritzbach. Mas, antes de falarmos sobre esse curioso personagem, vamos recapitular brevemente o caso do corretor de imóveis que foi atacado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Consequências da delação de Gritzbach. Tendo perdido a sua vida em novembro do ano passado, o empresário Vinícius Gritzbach continua gerando verdadeiras revoluções dentro e fora da polícia, mesmo que de maneira póstuma. A delação que Vinícius fez acusava muita gente poderosa de se utilizar de seus cargos para cometer crimes, desde agentes de polícia até figuras políticas poderosas. Ele declarou que chegou a pagar 4,2 milhões em propinas. Alguns dos nomes citados pelo empresário são o deputado estadual de São Paulo, delegado Olim, o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Fábio Pinheiro Lopes, e o delegado Murilo Fonseca Roque, do 24º Distrito Policial da Ponte Rasa. Todos negaram as acusações. Mas não foram só essas pessoas que estão sendo investigadas após a morte do empresário. Existem dois nomes que são muito pertinentes ao contexto que exploraremos agora. São eles Valdenir Paulo de Almeida, conhecido como Xixo, e Valmir Pinheiro, conhecido como Bolsonaro. Ambos foram, supostamente, identificados como os responsáveis por terem roubado milhões de reais de uma casa-cofre, lugar que o PCC usa para guardar dinheiro e itens ilegais. E a pessoa que os identificou foi um personagem, no mínimo, intrigante. Tácito, o enigmático. Quem fez essa acusação foi Tácito, uma pessoa que se identifica como membro do PCC. Ele enviou diversos e-mails para pessoas de cargos altos, como desembargadores, juízes, procuradores de justiça, promotores, policiais civis e federais, defensores públicos e jornalistas, como é o caso de Joel da Atena. Ele coloca no e-mail, eu recebi vários desses e-mails, já mostrei inclusive para Ana, diretamente desses Tácitos aí. E para mim, um monte de gente, igual você falou, manda para um monte de autoridade aí. Ele coloca lá, quebra o sigilo de fulano pra você ver. Sigilo telefônico, sigilo bancário. E ele dá nomes, ele desafia. Quebra o sigilo que vocês vão descobrir isso que eu tô falando aqui. Tem um monte de gente conhecida, famosa, na lista desse cara. Tácitos diz ser uma vítima de Gritzbach e alega que o empresário roubou 6 milhões de casas-cofres que eram dele. E a relação animosa entre ele e Gritzbach já perdurava há muito tempo. Tácitos enviava várias mensagens a Gritzbach ameaçando tirar sua vida se não tivesse seu dinheiro de volta. Vale lembrar que Maria Helena Paiva, a namorada de Gritzbach, confirmou que ele recebia diversas ameaças. Isso a assustava
namorava e ela chegou a sonhar que o namorado perderia a vida de uma maneira parecida com a que aconteceu na vida real. Temos um vídeo que conta toda a história de Maria Helena e o seu envolvimento com Gritzbach. Te convido a assistir depois desse. As ameaças de Tácitos continuavam a ser enviadas ao corretor. A última foi enviada no dia 1º de outubro de 2024 e o corretor o respondeu com xingamentos. No mês seguinte, aconteceu o ataque contra o empresário no aeroporto e nesse mesmo dia, Tácitos enviou e-mails às autoridades. Em um desses e-mails estaria o corpo de Gritzbach e a legenda: Agradeço a todos pela colaboração. No e-mail também era dito: Eu abri uma live para assistir ao vivo o assassinato de Gritzbach. Nos e-mails enviados ao Ministério Público que abriu uma live para assistir ao vivo o assassinato de Gritzbach. No dia seguinte, a delegada Ivalda Aleixo, que é diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, recebeu o seguinte e-mail de Tácito: Resolva logo esse caso. Ele será repassado para os federais. As coisas aconteceram dessa exata maneira. 5 policiais civis, um advogado e um dos empresários que foram delatados por Gritzbach foram presos. A operação levou o nome dele a partir desse ponto. E agora tem um ponto interessante que nós conseguimos ver no relatório da Polícia Federal. Por que Tácitos o nome desta operação? Porque existe um remetente que enviou e-mails misteriosos para a polícia para mim também para o Vinícius Gritzbach, se identificando como Tácitos. Inclusive, esse documento da Polícia Federal que nós tivemos acesso, ele traz que o Tácitos, né, uma pessoa identificada com esse vulgo, ela já ameaçava o Vinícius Gritzbach antes da morte. Mas os acertos dessa pessoa misteriosa não param por aí. No dia 14 de novembro de 2024, o delegado Baena recebeu um e-mail de Tácito, o qual tinha o título PCC, Polícia Civil Corporativista. E no corpo da mensagem estava escrito que o delegado e a equipe seriam presos por corrupção, seriam expulsos da polícia e que seus bens seriam bloqueados. Baena talvez saiba quem é Tácitos, já que respondeu este e-mail dizendo que nunca colocou a mão no dinheiro dele nem de ninguém. Ele também reforça que já pediu para Tácitos ir conversar com ele pessoalmente. Já no dia 20 de dezembro do ano passado, um parente de Gritzbach recebeu um e-mail de Tácitos no qual era dito que ele monitora seus alvos e, em 2 anos, gastou R$700 mil com monitoramentos e com compra de informações. Após dizer tantas coisas que se confirmaram, Tácitos continua expondo que tem muito poder e que consegue o que quer com facilidade. No dia 3 de janeiro, ele enviou um e-mail às autoridades do Poder Judiciário e alegou que consegue o que precisa porque tem pessoas que informam isso a ele. Tácitos contou que conseguiu em 15 minutos os endereços dos e-mails de 11 autoridades do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria Nacional do Ministério Público e Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele afirmou que enviou textos a todas essas pessoas. Além disso, também afirmou aos promotores do Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, de São Paulo, que os agentes não falam mais com a velha geração. Os faccionados do PCC que, em maior parte, não tinham o ensino fundamental. Tácitos declarou que agora estão lidando com uma liderança que jamais souberam que existia, até que o roubo da minha casa-cofre me forçou a aparecer e lidar diretamente com a questão. E completou o e-mail em tom de ameaça, declarando: quando derem entrevistas, falem apenas a verdade. Outro e-mail dele afirma que policiais roubaram 90 milhões do PCC. Dizer que a facção perdeu 90 milhões de reais levados pelos agentes. Quando a vida imita a arte. Desde o início, o caso Gritzbach atrai olhares pelo seu tom que beira a ficção. Um empresário do ramo de imóveis que teria se envolvido com o crime organizado se arrependeu de tudo quando as coisas se tornaram muito complicadas. Ou quando ele mesmo decidiu dar um golpe nos membros e depois disso buscou auxílio com as autoridades. No entanto, por optar em continuar vivendo livremente e sempre de maneira tão exposta, ele foi encontrado e eliminado com facilidade pelo chefe da facção que um dia o acolheu. Mas só isso não basta.
Tornando o caso todo ainda mais curioso, Tácitos surge no momento em que todo mundo acreditava que o caso já estava próximo de sua resolução. Como já trouxemos aqui para o canal, diversos suspeitos de compactuar com Gritzbach foram presos. Investigações foram feitas, o olheiro que tinha ordenado o ataque e as pessoas que dispararam contra o empresário já tinham sido identificadas pela polícia. Todas as informações já pareciam desvendadas e aquilo que ainda não tinha sido esclarecido já estava na mira das investigações. Nada mais parecia chamar a atenção do público. Mas tudo isso mudou quando esse personagem misterioso surgiu. Sempre muito bem informado e diversas vezes se mostrando vários passos à frente das autoridades, Tácitos começou a aparecer cada vez mais. Tal qual um personagem de um livro de detetives, como as saudosas histórias de Agatha Christie, ele gera medo e tensão ao enviar e-mails a membros da família Gritzbach, os ameaçando. Ele dá nomes e incita os agentes da lei dizendo coisas do tipo: quebra o sigilo bancário dessa pessoa e vai comprovar o que estou dizendo. Ou seja, essa pessoa saberia de muitas informações relacionadas a todo o esquema que Gritzbach delatou. Tácitos fala a verdade quando revela as informações, pois ele antecipou algumas coisas que depois se comprovaram verdade. Tudo isso se assemelha a casos de filmes, nos quais os criminosos afrontam a polícia, enviando pistas e desafiando os agentes a conseguirem resolver o crime. Um dos casos mais famosos, no qual o criminoso parecia se divertir provocando e incitando a polícia, é o caso do Zodíaco, o assassino em série que enviava cartas às autoridades, encorajando os agentes a capturá-lo. De novo. Meu Deus, dá pra imaginar sobreviver desse jeito? Escrevendo as datas na lateral do carro. Temos 2 mortes em Valerro, agora uma em Napa. Em Napa? Por que em Napa? Meu Deus do céu, o que você está desenhando? O mais perigoso de todos para matar é a coisa que me dá a experiência mais eletrizante. É ainda melhor do que ejacular com uma garota. E se você está gostando desse vídeo, considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. Falso membro do PCC. Mas, mesmo que esse personagem pareça alguém assustador, já que ele mesmo se apresenta como um chefe nunca antes visto do PCC e sempre se comunica com as pessoas, deixando claro que sabe de tudo, existem ressalvas de alguns lados dessa história toda. Mesmo que pareça alguém muito influente na facção. Afinal, esse homem antecipa coisas que, de fato, se comprovaram. Existe uma linha de investigação que conjectura que essa pessoa não é quem diz ser. Ele não seria membro da facção. Ele não teria 6 milhões de reais roubados de casa-cofre, como disse que aconteceu. Na verdade, Tácitos seria um estelionatário que nunca sequer conheceu Gritzbach. Essa é a opinião do Ministério Público. Ele seria suspeito de hackear e-mails corporativos de órgãos públicos, de cidades interioranas e de falsificar processos para fabricar notícias forjadas. Também seria suspeito de usar um provedor da Suíça e usar dados de autoridades do Poder Judiciário para se manter anônimo. Uma fonte policial disse: ele cometeu uma série de crimes, inclusive extorsões, e vai ser identificado e preso por tudo isso. Além disso, pode ser caçado pelo PCC, pois não é da facção e vem falando em nome dela. No entanto, a Polícia Civil acredita que Tácitos existe e que integra ou é simpatizante do PCC, além de ser um inimigo de Gritzbach. Mas e você? Acredita que Tácitos é um membro do PCC? Comente a sua opinião. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.